de hoje. Primeiramente, vou fazer a chamada de vocês. Alan, Estevam, Presente. Caio, Presente. Luiz Felipe, Presente. Maria Eduarda, Michele Presente. e a Débora. Presente. Luiz Felipe. Meus amores, vamos iniciar nossa aula de hoje, de sexta-feira, de geografia. Primeiramente, eu vou fazer a correção da atividade. Então, vamos pegar o caderno de geografia e fazer a correção da atividade. E eu gostaria da participação de vocês, certo? Então, vamos lá. Tigrano vai colocar aqui a atividade para nós fazermos a correção. Então, vamos lá. A respeito do processo de industrialização nas principais economias capitalistas do mundo, relaciona as colunas. Então, vamos lá. A primeira aqui é o Reino Unido. Segunda, a França. Terceiro, Estados Unidos da América. Quarta, Alemanha. Quinta, Itália. Sexta, Japão. Então, vamos lá. Foi o segundo país a se industrializar. Atualmente possui uma produção industrial bastante diversificada e bem distribuída pelo território, com destaque em 4 principais áreas. Qual país estamos falando, capitalista? Reino Unido? França? Estados Unidos? Alemanha? Itália ou Japão? Tia, sabe o que eu lembrei agora, tia? Hã? Sabe o que eu lembrei agora? O que você lembrou? Uma atividade, as 3 últimas, nós ficamos falando que era Alemanha toda hora. Ah, Ela lembra? ah. Ah, Não, lembro não. O que tem, né? Como? peraí, tia. Qual foi o país, meus amores? O que vocês marcaram? Michele? França. Débora? Débora? Qual você marcou? Reino Unido? França? Estados Unidos? Alemanha? Itália ou Japão? Reino Unido. Luiz Felipe, qual você marcou? França. França, muito bem. Então, Débora, pode organizar aí, por favor. A Michele e o Luiz Felipe está correto. Vamos para a segunda. Sua produção industrial, contou primeiramente com vantagens como a disponibilidade de matéria-prima, carvão mineral, e a existência de muitos rios navegáveis. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, seu território foi dividido, o que resultou em 2 realidades socioeconômicas diferenciadas. De qual país estamos falando? Alemanha. Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Estados Unidos ou Japão? Alemanha. Alemanha. Débora, qual que você marcou, meu anjo? Já sei, eu não fiz, não. Certo, é a número 4, meus amores, a Alemanha. Então, vamos lá. A próxima agora. Após a Segunda Grande Guerra, despontou como líder da economia capitalista e seu setor industrial aumentou significativamente.
territorialmente, sua economia é organizada em cinturões, belts. Qual estamos falando? Do Japão, da Itália, dos Estados Unidos ou do Reino Unido? Estados Unidos. Luiz Felipe? Eu coloquei Reino Unido. Estados Unidos. Estados Unidos. Muito bem. Quem não colocou, pode fazer a correção aí, por favor. Depois Japão, Reino Unido, aí depois que é Itália. A próxima. Teve seu setor industrial reconstruído após a Segunda Guerra Mundial, por meio de aplicações do Plano Marshall, que a gente trabalhou isso. Atualmente, as suas atividades industriais estão concentradas na porção norte do país, com destaque para a indústria automobilística. De qual país estamos falando? Do Reino Unido? Da Itália ou do Japão? Japão. Japão. Japão, Estevam? Estevam, qual que você marcou, Estevam? Eu tinha falado. 6, o Japão. Local onde teve origem a primeira revolução industrial. Atualmente apresenta indústrias como destaque nos setores petroquímicos, farmacêuticos, energia nuclear, aeroespacial, alimentos e bebidas, automobilísticos e entre outros. Qual país estamos falando? Reino Unido. Itália. E aí? Estevam? Estamos falando do Reino Unido. Próxima. País devastado após a Segunda Guerra Mundial. Teve o seu setor industrial reconstruído por meio da aplicação do Plano Colombo. Atualmente, o seu setor industrial é bem distribuído pelo território, com indústrias que se destacam mundialmente na área tecnológica, com a robótica. Itália. Itália. Isso. Débora, já fez a correção? Tô fazendo ainda. Certo. Quando você terminar, você me avisa, por favor. Pronto, Débora? Peraí, tia. Pode passar. Pronto, Caio, acabamos de fazer a correção da atividade, você fez? Certo. Agora vamos pegar o nosso livro didático, por favor. Vamos abrir na página 239
e vamos fazer a atividade. Antes disso, vamos abrir na página 236. Eu vou fazer a leitura com vocês e explicar, para depois a gente fazer a atividade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar do mundo multipolar, página 236. Vou explicar esse conteúdo aqui para vocês. O mundo multipolar, página 236. Vamos pegar o livro. O mundo multipolar. Com o fim da Guerra Fria, a regionalização mundial passou por bipolaridade para multipolaridade, tendo o nível de desenvolvimento como critério embasado no nível tecnológico. O que é isso, tia Adriana? Então, a gente vai estudar sobre o mundo multipolar, o mundo bipolar e o mundo que atualizou com a tecnologia ao longo dos tempos. Então, essa forma de regionalizar foi denominada a nova ordem mundial, pois a área de influência dos países desenvolvidos caracterizou a multipolaridade. Assim, o espaço mundial passou a ser organizado em centros e polos de poder geopolítico, econômico e militar, com reforço na dependência tecnológica. As desigualdades socioeconômicas existentes entre os países continuam existindo, independentemente da forma como o espaço mundial é regionalizado. Ao longo dessas várias formas de regionalização, essas desigualdades não foram minimizadas, ou seja, a dependência econômica é atrelada à dependência tecnológica. Então, o que aconteceu? Nesse mundo multipolar e bipolar, aconteceu muita desigualdade socioeconômica. O que é isso? As pessoas que tinham um grande poder aquisitivo mandavam naqueles que não tinham. Então, o espaço mundial ele foi regionalizado por conta dessa independência do espaço mundial. Então, essa forma de ver essa parte das pessoas que estavam comparada à economia foi atrelada à dependência tecnológica. Então, as pessoas passaram a depender do mundo tecnológico. E essas dependências caracteriza, portanto, as áreas de influência de cada centro. A área de influência dos Estados Unidos da América, por exemplo, abrange todo o globo, mas concentra-se mais no continente americano. A Alemanha possui maior influência na Europa e na África. Já o Japão tem sua área de influência concentrada na Ásia. A China, considerada a segunda maior economia mundial, está fortalecendo sua área de influência na Ásia e ampliando-a para outras regiões do mundo. Então, aqui está falando desse desenvolvimento do mundo bipolar. O que é isso, tia Adriana? Onde os países se desenvolveram e têm suas próprias características, tanto tecnológica, tanto na sua parte econômica, porque quando a gente fala que está concentrado na economia mundial, esses países, é que ele vem se fortalecendo naquela determinada área. Então, vários especialistas defendem que a nova ordem mundial é unipolar. O que é isso? Devido à superioridade militar dos Estados Unidos da América. E multipolar em razão dos diversos centros econômicos. Quando a gente fala da superioridade, a gente lembra dos Estados Unidos da América, porque eles têm um grande exército e eles comandam boa parte do país. Já os outros países, eles têm uma outra razão, que está mais centralizada é a economia, certo? Por isso que eles são chamados de multipolar.
e não como uma nova ordem mundial, como os Estados Unidos. Mas isso aí são o que os especialistas defendem. Assim, os países centrais pressionam os periféricos para que continuem dependentes. Apesar disso, alguns países se destacam no nível de crescimento, como chamando de emergentes. Lembra que a gente trabalhou nos conteúdos anteriores que tudo vai acasalando para entender melhor. A tia Adriana falou que os Estados Unidos da América, ele tinha uma potência econômica como hoje muito grande. E ele desenvolveu vários planos, o Plano Marshall e o Plano Colombo. Por quê? Porque ele estava de olho nos países pequenos. Hoje eles são grandes, esses países que ele ajudou naquela época, certo? E assim, esse crescimento teve um nível, né? Como é chamado de emergentes. Isso ocorreu principalmente com países que formam BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desses países que eu acabei de citar, ele investiu no seu plano Marshall e o Colombo. Qual desses países que se desenvolveram? A Rússia, a China, a Índia desenvolveu tardiamente, né? Ela e o Brasil se desenvolveram tardiamente, mas desenvolveram por várias partes econômicas vindas dos Estados Unidos. Já a África do Sul, como teve um golpe, vocês estudaram ano passado sobre a África do Sul, né? Vocês lembram que os líderes da África do Sul tomou boa parte, começou a ter as suas próprias revoluções na África do Sul. Então, ela demorou. Então, a industrialização, esse processo de globalização que vamos estudar logo mais à frente, a África do Sul demorou. Então, ela foi tardiamente influenciada por esses outros países, beneficiadas. Então, vamos continuando agora na página 237. Agora, vamos saber mais um pouco sobre o porquê é urgente um mundo multipolar. Então, vamos fazer essa leitura aqui. E eu gostaria da participação de algum colega de vocês. Lê pra gente, Michele. 237, né? Isso. O texto todo? Isso, o azul, esse. Ô, tia, Sim, Estevam. antes de começar, fala a página aí primeiro, que o meu livro que caiu. 237, meu amor? Bandeira da ONU. 237. Pode ler, Michele. Por que é urgente um mundo multipolar? Os desafios para o mundo multipolar são muitos, mas aqueles que sonham com um planeta digno de toda a humanidade não podem deixar de trabalhar para mudar a ordem internacional vigente. Há um número imenso de motivos favoráveis a uma revolução global. Para exemplificar, basta citar alguns dos principais. O econômico. É preciso descentralizar a economia mundial, tornando possível a produção e distribuição de riquezas para todos os países. As maiores reservas naturais estão nos países pobres e em desenvolvimento, mas o poder econômico e tecnológico fica com a minoria do chamado primeiro mundo. Há um grande número de multinacionais, com sede nas potências, que possuem mais poder que vários países. Cultural. Vivemos hoje em um planeta em que, apesar da evolução dos meios de comunicação digitais, os países desenvolvidos impõem sua cultura. Com a multipolarização, teremos um planeta de muitas cores, muitos sons, ritmos, olhares e formas diferentes de se viver. A unipolaridade inibe a diversidade. A segurança. Os conflitos de atualidade passaram a ser medidos por um único país, ou um pequeno grupo de países. Os Estados Unidos, com seus aliados europeus, acham no direito de decidir o que é justo na Argentina, Palestina, na Índia, na Ucrânia, na Rússia, em Cuba
na Venezuela, no Brasil e em diversos países africanos. Certo. Então, podemos observar que por que é urgente um mundo multipolar? Quando a gente fala nesse mundo multipolar, a gente pensa assim, é um país que vai, vamos dizer assim, vamos igualar os países, mas muitas das vezes um país quer sobrelecer sobre o outro, não bem assim. Quando a gente fala da parte econômica, aí dói no bolso de cada país, e um quer se desenvolver mais do que o outro, na parte da economia, na parte da cultura e na parte da segurança. Quando a gente fala na segurança, a gente já lembra, nossos Estados Unidos tem um sistema punitivo mais severo, e os Estados Unidos, o que ele fez? Grandes aliados, como está bem dizendo aqui para a gente, só que ele quer impor para esses países, vamos dizer dessa forma, que não tem tanto direito, né, que eles têm que fazer como eles estão pedindo, senão não tá bom, porque ele é maior potência econômica, então eles mandam. Mas não é bem assim. Quando a gente fala desses conflitos que estão acontecendo, a gente já lembra, os Estados Unidos está envolvido. Eu não sei o quê. Isso é aquilo. Sim, ele está envolvido. Só que essa parte do mundo multipolar, ele está tão envolvido como todos os outros países. Então, tem os pontos positivos do mundo bipolar, multipolar. E também tem os pontos negativos, certo? Então, tem os seus direitos e tem seus deveres, como todos os outros. Agora vamos falar das organizações internacionais. As organizações internacionais, durante a instabilidade política que marcou o início do século XX e a dinâmica da geopolítica após a Segunda Guerra Mundial, foram criadas organizações cujos objetivos eram resolver conflitos e buscar a paz. Assim, a Liga das Nações foi criada em 1919, com a intenção de intermediar as frustrações geopolíticas que continuavam presentes após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 e foi até meados de 1918. No entanto, a Liga não teve o desempenho esperado, devido à forma como as principais potências europeias agiram em razão da instabilidade política, que aumentava significativamente. Esses fatores fizeram eclodir a Segunda Guerra Mundial em 1939 e 1945. Então, nesse meados desse século, desses anos, aconteceu essas organizações internacionais que resultou em conflitos e busca a paz. Então, essa liga foi intermediada, essas frustrações, vamos dizer assim, geopolítica, certo? E isso influenciou bastante, né, nas potências europeias. E aí teve seus fatores, né, como a Segunda Guerra Mundial, infelizmente. Agora vamos falar da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Muitas pessoas falam que a ONU é a continuidade de um trabalho, né, voluntário, que ajuda várias pessoas, vários países emergentes, mas também várias pessoas criticam a ONU, mas de forma crítica mesmo. O que eles falam? Que a ONU, ela não ajuda aqueles países que necessitam realmente. Quando a gente fala da Bolívia, da Venezuela, a gente já lembra, mas a ONU é uma organização das Nações Unidas, então ela pode ajudar. Tem essa substituição das Ligas das Nações que aconteceu, né, no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial teve essa liga, meus amores, e essas ligas ajudaram. Já a Organização das Nações Unidas, muitas das vezes, ela não ajuda aqueles países que realmente precisam. Elas ficam apoiando outros projetos que não têm a ver com o que é para ser trabalhado nessas organizações.
Então, é isso que a gente sempre fala. A Organização das Nações Unidas, a ONU, substituiu a Liga das Nações após o mês de janeiro de 1942. Logo depois, porque a Segunda Guerra Mundial ela acabou em 1945. Então, no ano de 1942, a Liga, vamos dizer assim, que tinha naquela época ajudar a primeira e segunda Revolução Industrial, não estava tendo aqueles desempenhos esperados. Então, fez-se uma organização, juntou vários países, certo? Em prol para ajudar esses países emergentes, no ano de 1942. Atualmente, todos os 193 países membros mantêm a ONU, contribuindo com 0,0% até 22% do rendimento nacional bruto. Então, podemos destacar aqui que a ONU recebe vários tipos de doações, vamos dizer dessa forma, para poder ajudar esses países emergentes. Mas muitas das vezes, como eu falei, ela fica elaborando projetos e não incentiva aqueles países pequenos a mudar suas potências econômicas. Então, vamos continuar. Os Estados Unidos da América, Alemanha, Japão, França, são os países que mais contribuem com a ONU. A contribuição do governo brasileiro é de 0,87% de seu orçamento. Cada país membro define o percentual da contribuição que vale por 2 anos. Então, podemos observar que ao longo dos anos, o Brasil passou a investir um pouco mais, né? Há uns 8 anos atrás, antes desse nosso atual presidente, nosso antigo presidente, ele contribuía mais, certo? Com mais de 87%. Esse atual presidente, ele não manda, nem passa de 23% que ele manda para a ONU. Então, agora está reduzida essa questão da ONU, porque eles estão em conflitos. Eles estão em conflitos. Tem vários projetos que ele não apoia, então ele não manda sua contribuição, certo? Então, a ONU, ela se baseia no princípio da igualdade e soberania de todos os seus membros. O que é o comprometimento desses países? Cumprir de boa fé os compromissos da Carta das Nações Unidas, bem como resolver suas controvérsias internacionais por meio pacífico, de modo que não seja ameaçada a paz e nem a justiça e nem a segurança internacional. Então, esses países membros, eles não entram em conflito, mas se mexer com algum projeto, um exemplo que os Estados Unidos têm aqui no Brasil, aí ele vem com força total. Então, por isso, no antigo presidente dos Estados Unidos, eles tinham uma aliança muito forte com o Brasil. Já o atual já não tem essa aliança boa com o Brasil. Então, podemos preparar, porque vai ter vários projetos que vão vir para a ONU, que vai ser desenvolvido no Brasil, sem a ordem do nosso atual presidente. Então, assim, esses países, eles prestam assistência às Nações Unidas. Então, por isso que a Tidriana está querendo falar para vocês que as organizações das Nações Unidas, ela foi criada para um fim, ajudar os países emergentes. Mas será que ela está fazendo a sua função? Bolívia, Venezuela, Peru. Esses 3 países, vamos dizer, emergentes, que estão passando por muita dificuldade financeira, a ONU poderia ajudar. Mas está ajudando? Aqui na nossa cidade, já tem mais de 10 famílias que veio da Venezuela, que veio da Bolívia. No sinaleiro, o que mais a gente vê. E onde que está o Brasil? Aonde que está São Luís de Montes Belos? No centro do Brasil. Onde que é a Venezuela? Onde que é a Bolívia? E eles reparar aqui em São Luís de Montes Belos. E aí, vocês acham que as Nações Unidas estão ajudando esses países que estão passando por dificuldades? O que vocês me falam? Se tivesse ajudando, ele estaria aqui conosco? Pedindo ajuda, emprego? A contribuição é bem pouca. Muito pouca. Muito pouca. Já o nosso atual presidente também está mandando nem 23%.
Na época dos nossos antigos presidentes, mandava até 87%. Agora, esse atual está mandando 23%, que está fugindo dos orçamentos, mas mesmo assim, é uma grande contribuição para ajudar esses países emergentes. Agora, vamos falar da estrutura, né? Lá na página 238, meus amores. Como que foi essa organização? Que foi a Organização das Nações Unidas. Como que foi essa estrutura? A ONU é estruturada em órgãos. Os principais são a Assembleia Geral, formada por todos os países membros e tem reuniões anuais. Conselho de Segurança, formado por 15 países membros, sendo 5 permanentes: os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Então, podemos observar que o Conselho de Segurança tem as suas maiores potências, vamos dizer, os países que têm maior potência: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, e a China entrou de gatilho aí também, que possui direito ao veto. Os demais são eleitos a cada 2 anos. Também temos o Conselho Econômico e Social, que é formado por 54 países membros, eleito a cada 3 anos, e tem reuniões anuais. Sua finalidade é pesquisar informações, aconselhar e elaborar recomendações aos países membros. É onde o Brasil está encaixado, no Conselho Econômico e Social. Secretariado, organizado por... Meus amores, nossa aula acabou, né? 8h40. E eu estou aqui falando, tagarelando com vocês. Vamos finalizar aqui. Na próxima aula, semana que vem, que será na terça-feira, a gente vai continuar falando sobre isso, tá bom? Sobre a ONU. Então, vocês ficam com Deus e que Deus abençoe vocês, viu? Bom final de semana. Beijos. Tchau. Tchau.